Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Rebeca Carolina e está começando mais um episódio do podcast do Teatro da Neura. Neste terceiro episódio, estaremos comentando sobre como é o processo de criação de uma peça de teatro, também com a atriz, produtora e diretora Tuane. Então já pegue o seu lanchinho e vamos começar. Primeira pergunta. Quais os principais meios de inspiração para pensar em novas peças? Há algum método ou acontece naturalmente? Então, existem algumas possibilidades, né. O Neura, ele é um grupo que estuda realismo fantástico no teatro. E no realismo fantástico, a gente entende a memória, né, a fé e a devoção das pessoas como um lugar de garimpar ideias e de garimpar, possibilidades, né. Então, a gente se utiliza disso, então aquilo que é mistério, aquilo que é novo aos olhos, aquilo que subverte a lógica, tudo isso nos interessa quando diz respeito à vida. Uma outra possibilidade são as vontades, né, então, se você tem vontade de tratar sobre algum tema e você souber vender isso, né, vender no sentido de convencer as pessoas a falar sobre isso, e e isso estiver bem colocado para você, pode ser uma possibilidade também de trabalho, né. Então acho que são múltiplas as possibilidades. Eu sempre digo para os membros do grupo que o grupo é como se fosse uma sociedade, todo mundo tem que estar de acordo com aquilo que está sendo falado e sendo feito. Mas eu também posso utilizar desse meu trabalho, né, desse histórico, desses artistas, para poder falar coisas que eu também tenho desejo de dizer, né. Então tem essa vertente do desejo também, acho que ela é importante. Segunda pergunta. É preciso ser conhecedor da parte teórica da história do teatro para fazer boas peças ou não necessariamente? Olha, particularmente eu acho sim. Eu acho que você precisa entender de onde veio as coisas, né. Muitas das coisas que se faz hoje no teatro, elas não são inventadas, elas não são inovadoras. Já teve gente que já fez aquilo ou uma espécie de aquilo antes de você. Então é importante que você entenda, sim, quem veio antes, quem fez antes, quem pensou antes, por que que aquilo existe, o que que eu estou tentando dizer, porque para que a gente possa fazer as coisas com propriedade. E isso não significa que você tenha que replicar aquilo que foi feito, mas significa que você precisa pelo menos refletir sobre o que está sendo dito, né, e como está sendo dito. Então, eu acho que é importante sim, acho que, quando se trata de teatro de grupo, eu acho imprescindível que a gente seja conhecedor, da teoria do teatro, da história do teatro, sim. A gente inclusive ganha até mais corpo para poder falar sobre aquilo que está fazendo, mesmo que seja de maneira inovadora, mas aquilo com certeza já foi pensado anteriormente, feito nem que seja ali numa semente, sabe. Terceira pergunta. Você diria que o teatro da Neura prefere apresentar peças com temas mais neutros ou que mexem com temas polêmicos? Eu acho bastante pretensioso dizer que a gente trabalha com temas polêmicos ou que a gente trabalha com temas neutros. Nenhum espetáculo é neutro, nenhum espetáculo, e todo espetáculo que é feito com a intenção de ser polêmico demais, ele acaba forçando um pouco a barra, ao meu ver. Eu acho que a gente está falando sobre coisas para se refletir. Mesmo que você ria, você precisa rir pensando sobre aquilo de alguma maneira. O Neura, gosta de trazer a reflexão, não polemizar, sabe. E também não acho que exista peça neutra, né. O teatro ele é político em sua essência, em sua natureza, na sua criação.
Quando você coloca um monte de gente ali num palco falando alguma coisa, com gente assistindo, aquilo é uma coisa altamente política. Não, não tem como você desatar, sabe? Então, sim, eu acho que o Neura é um grupo que gosta, mesmo com os seus espetáculos de comédia, os seus infantis, falar sobre coisas que possam ser importantes para as pessoas, de alguma maneira, que traga reflexão, que faça com que ela consiga levar alguma coisa para além, tá, do entretenimento. Não que isso seja ruim, porque teatro também é entretenimento, mas para que leve uma coisa para além do entretenimento, né? Que é também uma reflexão sobre aquilo que foi visto, aquilo que foi sentido, né? Acho que é um pouco isso. Quarta pergunta: qual é o custo aproximado para se produzir uma peça de teatro? Então, esse é um assunto, é um assunto complexo, porque vai depender muito. Qualquer espetáculo pode custar muito caro num plano A, menos caro num plano B, na- nada num plano C e menos que nada num plano D, sabe? O mesmo espetáculo. Você pode montar a mesma coisa, é, sob essas perspectivas. Obviamente que aí vai entrar o quanto que você acredita que seja importante que um ator receba, o quanto que você acha que seja importante a técnica receber, a direção, a dramaturgia, todos os custos relacionados a direitos autorais, é, o quanto que você vai gastar para você apresentar aquele espetáculo para levar essas pessoas de lá e para cá, de alimentação, de figurino, de cenário, tudo isso você tem que considerar. Então, não é barato, né? Se você for fazer a coisa direitinha, bacaninha, da hora, pagando bem os atores, é, e entenda, quando eu falo paga bem, eu tô sendo bastante ampla, né? Porque para uma pessoa que está começando agora, o ganhar bem com teatro pode ser ganhar X. Para quem já está há 20 anos fazendo a mesma coisa, o X não é mais o suficiente, tem que ser 3x, 4x, né? Então, é caro dentro dessa perspectiva, como qualquer coisa de boa qualidade que você queira fazer. Agora, tem que ser caro? Não, não precisa. E pode ser bom também. Também, tá? Então, é isso. Quinta pergunta: para apresentar no Teatro da Neura, o responsável pelo projeto precisa ter o DRT de ator ou alguma formação? O Teatro da Neura pode emitir o DRT de ator? Não, não necessariamente. O DRT de ator, ele é um documento que você vai ganhar no decorrer do processo, né? No processo da tua carreira, né? O Teatro da Neura não é responsável por isso. Obviamente que para muitas coisas relacionadas a dinheiro, você precisa ter DRT. Você não vai conseguir participar de algumas coisas relacionadas a edital, a contratação, se você não tiver DRT. Mas hoje no Teatro da Neura, 100% do nosso elenco tem DRT, né? Então, quando um ou outro acaba não tendo, acaba passando, sabe? Então, tá tudo bem. É que hoje é uma coisa tão simples você tirar um registro, né? Que não faz muito sentido você trabalhar com teatro e não ter registro, né? Porque é relativamente simples você conseguir, né? Antigamente era mais complexo. E não, Teatro da Neura não emite DRT. Nós não temos esse poder, quem dera. Mas não, não temos esse poder, não. Agora, em relação à formação, isso independe de DRT. Não é uma responsabilidade, não responsabilidade, não é uma exigência, né, do Teatro da Neura. Mas você sente falta, né? Você sente que precisa estar em constante ali entendimento do que você está fazendo. É, então, não é uma exigência, mas você vai sentir a necessidade
de fazer essa formação aí técnica, essa formação acadêmica, essa formação nos lugares, você vai perceber. Até mesmo porque o teatro da neura não é um lugar onde você vai ter tudo, sabe? Ele não vai te dar todas as respostas, ele não vai suprir todas as suas necessidades. O grupo não tá aqui para isso. E formação tem que ser um rolê de necessidade, sabe? Não de obrigatoriedade. Isso não funciona. Sexta pergunta. É relativamente fácil aprender a mexer com áudio e luz para as peças? Para fazer a coisa com qualidade, não. Eu não sei. Eu não sei se é. Que é fácil, né? Tem muita gente que tem dificuldade, tem gente que tem mais facilidade. A gente está falando de que tipo de áudio? De áudio mecânico, aquele que você dá play e pause? Você precisa ensaiar, né? Isso, a áudio, né? Sonoplastia é uma coisa que requer ensaio. Mesmo se você for fazer som, play pause, ou se você for um músico e for tocar em um espetáculo ao vivo, precisa de ensaio, né? Agora, a luz, se for uma luz muito marcada, é uma luz mais difícil, né? Que acende com alguma fala, que apaga em alguma fala, que dança, que desenha junto com os atores. Aí precisa-se de ensaio, precisa de testes, né? Operar é muito mais fácil do que desenhar a luz, né? Tem essas variáveis. Então, eu acho que jogar fácil é simples demais. Acho que depende. Vai depender do que está sendo proposto, do que está sendo feito, é, e tudo requer ali um ensaio, um cuidado, uma atenção. Tudo. Sétima pergunta. Vocês reutilizam os figurinos com frequência? O tempo todo. O tempo todo. O Teatro da Neura, quando nós tínhamos o Espaço N de Arte e Cultura até 2020, nós tínhamos um acervo de figurino, né? Nós ganhávamos umas doações, até de vestidos de gala, uns ternos, a gente guardava tudo, armazenava tudo no nosso mezanino, que era onde a gente deixava os nossos figurinos, né? E aí tínhamos gravatas, botões, sapatos, lenços, enfim, uma infinidade de coisas. E os cenários dos espetáculos ficavam lá também. Então, o que não era mais usado acabava sendo reutilizado na confecção de uma peça de oficina, ou de uma peça nova, enfim, ou de uma leitura encenada, alguma coisa assim. Hoje nós não temos mais o espaço, cada um cuida das suas coisas, porém, o nosso último espetáculo, Portão de Rio, ele foi todo feito com reutilização de figurinos antigos nossos. Foi uma premissa, até mesmo porque a gente fez o espetáculo com pouquíssimo dinheiro, né? Então a gente precisava reutilizar algumas coisas. Então poucas coisas foram compradas, mas o figurino foi 100% reutilizado. Então, aí faça um tratamento, a Érica Grisende, que é a nossa figurinista maravilhosa. Ela trabalha, ela tem também esse perfil de reutilizar coisas, de dar novas caras, de dar um novo pensamento para aquilo que está sendo feito, e ela é muitíssimo competente. E é uma coisa muito legal, porque o Teatro da Neira é um grupo que tem uma figurinista, né? Não é uma atriz que também faz figurino, que não tem problema nenhum. Mas a Érica, ela é figurinista, ela é visagista, ela pensa adereço, ela pensa cenário também. Ela é maravilhosa, assim, uma profissional completíssima. A gente tem muita sorte de tê-la por perto. E faz figurinos incríveis. E sim, nós reutilizamos coisas o tempo inteiro, principalmente figurino. Oitava pergunta. Caso o projeto seja um musical, como é o planejamento para inserir as músicas ao enredo da peça? É preciso mais de uma pessoa para o roteiro, já que é preciso conhecimento musical? Vamos lá por partes. Para você
fazer um musical, você precisa de alguém que tenha conhecimento de música. Você precisa ter um diretor musical, alguém que vai pensar essas músicas, não as músicas, mas vai pensar esses ensaios com essas músicas, a sonoridade, a voz, a banda, enfim. A gente precisa ter um diretor musical que vai traçar como que essa música vai ser colocada nesse espetáculo. Ponto um, né? Para você escrever música, você não precisa ser músico. Você pode escrever letra de música, você pode escrever uma peça que tenha músicas, escrever as letras das músicas e não necessariamente tocar algum instrumento, né, ou cantar, enfim. O ator, muitos atores têm uma preparação de canto. No Teatro da Neura, 90% de nós temos preparação para canto, a gente consegue cantar em espetáculo. Então a gente tem essa parte musical e nós temos alguns músicos no elenco também, pessoas que tocam instrumentos muito bem, que pensam melodia. Isso é muito legal. É... Agora, sim, você começa pensando. Hoje no Teatro da Neura, todas as nossas peças têm canções, todas elas. Porque a gente conseguiu e a gente pensa na inserção da música a partir do próprio espetáculo. E também é uma forma que você tem de burlar um pouco, de burlar não, né? De não pagar direito autoral, porque a canção que se coloca no espetáculo é sua, né? Então você não precisa recorrer ao ECAD para ficar recolhendo taxa, o que facilita muito burocraticamente para nós, né? E barateia também os custos. Mas eu acredito que as duas coisas podem ser feitas. Você pode tanto escrever um espetáculo já com suas músicas, ou você pode ter um espetáculo e inserindo músicas, né? São vários os caminhos. O grupo precisa entender qual é o mais confortável para eles, de que forma que essas músicas vão chegar, né? É uma questão de processo de entender como que aquilo vai se dar. Se você pegar um texto já pronto e querer só pôr músicas em cima dele, é possível. Se você quiser pegar um projeto já com músicas escritas e só montar essa melodia, é possível também. Tudo é possível dentro do teatro, mas para isso você precisa entender o que você está fazendo minimamente ou ter alguém com você que entenda o que está sendo feito. Nona pergunta. A parte mais difícil de se fazer uma peça depende de cada projeto ou de como a equipe está trabalhando em conjunto? Não há nenhum projeto no teatro que possa acontecer quando há treta no teatro de grupo, tá? Tô falando sempre sobre a perspectiva do teatro de grupo. Quando você tem alguma divergência muito grave e as pessoas não estão dispostas a passar por cima disso, não tem como o projeto acontecer. Eu já presenciei processos em que as pessoas não estavam bem na, nas relações. Mas elas fizeram um pacto para fazer a peça acontecer. Então elas passavam por cima daquilo, havia um tom respeitoso ali entre as pessoas, e também tem a condução da direção do projeto, que também vai conduzindo aquilo de uma forma bacana, tal, para evitar o atrito, né? E a coisa acaba rolando. Então eu já estive em processos em que as coisas eram muito delicadas e deu certo. Como também já presenciei processos em que estava todo mundo rompido e o negócio não rolou. Isso se mostra, isso fica muito claro quando você vai para a cena, né? Tem alguém que não joga, alguém que nega, alguém que não quer, é complicado. Então, eu acho que a parte mais difícil de se fazer um espetáculo são as relações entre as pessoas, certamente. Se não houver respeito, se não houver consideração e entendimento da importância do que se faz, pode pôr tudo a perder, sim. E última pergunta. Vocês preferem formas mais tradicionais de se apresentar uma peça ou também aceitam outras formas, como interação com o público? Então, mas interação com o público é uma coisa tão convencional.
Não há nada de inovador nisso, assim, ao meu ver. Aliás, as pessoas é muito comum pessoas que nunca foram ao teatro terem medo de irem ao teatro por medo da interação dos atores com o público. Tem muita gente, é quase uma, quase uma lenda urbana. O teatro da Neura nem gosta de se apresentar em teatro convencional, viu? Assim, a gente nem curte. Os nossos últimos espetáculos, acho que, sei lá, 70%, 60% foram espetáculos prontos para apresentar em espaços não convencionais. Então, eu vou entender isso que você me pergunta dessa forma, assim, se o teatro que a gente faz pode ser considerado um clássico, né, para palco italiano, né, assim, quarta parede, essas coisas, ou se dá para apresentar em arena, em espaços não convencionais, e é o que a gente prefere, né, é o que a gente gosta. A gente não é muito do teatro de rua, mas a gente faz se precisar fazer, se precisar apresentar. A Menina da Cabeça de Bola mesmo, que é uma peça que a gente faz até hoje. Já tem acho que 13 anos de peça, 13, 14 anos já de estreia. A gente já fez muito na rua, já fez muito em praça, já fez muito no meio da rua, assim. Já apresentamos até em festa de escola, festa de aniversário. Então, a gente nem curte muito essa coisa do convencional, essa coisa do teatrão. Apesar de eu particularmente gostar muito, eu curto o teatrão, sabe? Eu gosto de peça clássica, palco italiano, eu acho muito legal. Mas acho que não é mais o momento, acho que já passou a fase, a gente precisa estar onde o público está, porque o público não está indo ao teatro mais. E ainda mais quando a gente faz teatro adulto, assim, você precisa ir até as pessoas. É imprescindível que isso aconteça, sabe? Então eu acho que é isso. A gente prefere fazer teatro onde o público está. E se o público está na escola, está na praça, está, a gente vai, a gente gosta de ir, a gente até faz, sabe? Porque entende a importância. Teatro só ocorre quando tem essa tríade, né? Ator, texto e público, né? Então, eu acho que é muito importante romper um pouco essa barreira convencional, entre aspas. E o nosso episódio acaba por aqui. Inscrevam-se no canal para mais episódios do Teatro da Neura. Até mais!